Olá, queridos e queridas, seguidores do Evangelho da Noite ou não seguidores, né? São os que assistem esporadicamente, pode ser de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada, estamos aqui apostos para poder realizar esse culto do Evangelho da Noite dentro dos seus lares. E a gente vai começar esse culto, que é o do dia 10 de agosto de 2023, lendo uma página do livro. Tchan, 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 tchan. Vamos ver se vocês adivinham. É do livro Pão Nosso. Tá? E é a página 69, a lição, não é a página não, é a lição 69, que é hoje. Tá vendo? Importância? Deixa eu puxar aqui a luz. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Isso é o Paulo escrevendo sua missiva, sua carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Geralmente, né, as cartas de Paulo são importantíssimas. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que, para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureça, pois, a estrada que o Senhor te levou a trilhar.
em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo, que se chama hoje. Bonito, né? Tá vendo? É a página 69 do Pão, a lição 69 do Pão Nosso. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Senhor Jesus, queríamos agradecer essa semana maravilhosa que recebemos desde o último culto. Agradecemos o amável convite, agradecemos por estarmos aqui efetivamente atendendo ao convite e rogar a presença de toda essa espiritualidade que realmente realiza esse culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite no lar, para que possa comparecer e ajudar-nos a desvendar esse ensinamento e esse estudo que vamos ler e que nós possamos então levar esse ensinamento para a nossa vida diária, para a nossa vida de relação, para todos aqueles amigos que caminham conosco nessa senda da contemporaneidade, no trabalho, no lugar onde moramos, nos lugares que frequentamos, na família consanguínea e na família espiritual. Jesus ampara-nos, envolve-nos, conduz-nos, agora, hoje e sempre, na paz do Cristo. E permite, Senhor, com que possamos dar por iniciado o culto da noite de hoje, falando o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos continuar estudando o Evangelho de Lucas. Estamos no capítulo 1 e hoje vamos contemplar os versículos de 5 a 7. Você vê que não são muitos. E o pastorino colocou o nome de Zacarias e Isabel. Então, repara, na vez passada foi o início do Evangelho de Lucas 1 a 4, que o Lucas, que é o autor do Evangelho, diz, né, das motivações e como é que ele escreveu e por que escreveu o Evangelho. E agora ele começa, você vê, ele começa bem didático, né, como nenhum outro vai fazer. Nenhum outro evangelho vai começar desse jeito. Esse primeiro capítulo é aquele que ele vai apresentar agora o casal Zacarias e Isabel, né? A Isabel, a prima de Maria, né? Não era a prima de primeiro grau, não, tá? Porque Maria, essa época aí, ela está entrando nos esponsais. Ela deve ter 12 a 13 anos, né? Eles casavam com 13, porque não tinha esse momento infância, né? Nessa época da humanidade, tá? Não existia infância, existia um adulto incompleto. E aí você ficava dando comidinha para eles, não dava muita bola não, entendeu? Não conversava muito com criança. Você ficava dando comidinha para eles, né, ali criando, né, não faz isso, não faz aquilo, pega isso, pega aquilo, mas esperando ele virar um adulto, que na verdade não existia nem infância, nem adolescência, tá? Tanto é que a gente vai vê-los passar
da infância, né? O que hoje a infância vai até uns 10, né? 10, 12 anos. Segunda infância, né? E depois vem a pré-adolescência, mas para ele já estava valendo, já virou adulto, né? Ou seja, depois que a mulher começava a menstruar e o homem já podia procriar. Então, para que esperar, né? Os dois já são adultos, já podem casar e constituir família, que era para isso que as pessoas viviam, tá? Então, Maria está lá com 13 anos, vai engravidar, né, do Espírito Santo, com 13 anos. Que depois ela vai vir, vai estar mais tarde aí nesse capítulo mesmo, né? Que ela vai, depois que o anjo fala para ela que ela está gerando um filho do Senhor, ela vai visitar essa prima dela, Isabel, que, como nós vamos ver, não tem a idade dela, já está numa idade avançadíssima, tá? Então não podia ser prima de primeiro grau, tá? Isabel é uma prima, né, vamos dizer, deve ser prima da avó da Maria, não é nem da mãe, que conseguiu resistir a esse tempo todo, tá? Que a gente vai abordar esse assunto da idade de Isabel. E aí, o marido de Zacarias acompanhava na idade, e esse trecho, que são só 3 versículos, 5, 6 e 7, o pastorino deu esse nome, Zacarias e Isabel, está introduzindo esse casal, que vai ser importante depois. Por quê? Porque Zacarias e Isabel vão ter como filho o João Batista. O João, né, Batista, primo de Jesus. Aquele que vai vir anunciar o Cristo. Então, assim, e que ele, por sua vez, já estava assim anunciadíssimo aí na história do Velho Testamento. Vários profetas disseram: antes do Filho de Deus, do enviado de Deus, vai vir um outro super profeta, tá? Não está escrito isso assim, super profeta, vai vir um grande profeta que vai vir anunciar, então, esse Filho de Deus na Terra. Que aí esse vai ser o último profeta. Então, João Batista é o último profeta do Velho Testamento, embora ele já tenha um pé no Novo Testamento. Estão fazendo a transição. Porque aí, o que acontece? Ele vai nascer antes de Jesus, né? Ele vai nascer 6 meses antes de Jesus, tá? Porque quando a Maria receber a notícia, que o anjo vai dizer, Maria, né? Vai dizer, estou adiantando os versículos, né? Porque só Lucas descreve isso, né? A anunciação, né, do Cristo para Maria, e isso daqui sobre João Batista, só Lucas descreve. Provavelmente por quê? Porque o Lucas entrevistou Maria, né? Os outros escreveram, foram discípulos, né? Os anteriores é Marcos e Mateus. Mas quando eles escreveram das memórias dele. O Lucas, ele viveu em Éfeso e como se sabe, o João, evangelista, cuida de Maria até o final da vida dela, que foram os últimos anos, tanto de João quanto de Maria, foi em Éfeso. E o Lucas era de Éfeso, e ele é conclamado pelo Paulo a escrever o evangelho dele. E o Lucas entrevistou Maria. Então, por isso que ele tem esses detalhes aí, inclusive como é que alguém ia narrar o anjo chegando, apareceu e disse o quê? Que aí está entre aspas lá, né? Ave Maria, né? Cheia de graça. Isso é o anjo falando. Maria está entre aspas porque é o que Maria falou.
para o Lucas, quando chegar nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E isso é o anjo Gabriel falando para Maria. Só que só tinha Maria e o anjo. Então quem é que ia contar isso para Lucas? Adivinha, né? E depois Maria, quando chega para Isabel, que aí o anjo fala, né? Ó, sua prima também ficou grávida do Espírito Santo. Quer dizer, não é só você não, porque a Maria fala assim, a Maria falou, não, na mesma hora você vê que está um espírito evoluído mesmo, né? Era uma coisa assim, absurda, né? Ainda mais para a época, que não se tinha nem essa ideia que podia ter comunicação entre os dois mundos. E aí a Maria fala, mas eu não conheço o homem. Né? Maria, então, mesmo ela tendo 13 anos, porque vamos colocar esse grupo, né, esses hebreus antigos, e de certa forma até hoje, eles não têm um problema sexual, tá? O sexo é decorrência da vida. Então, uma menina menstruando, andando lá pela Galileia, estava sujeita a ser estuprada ou mesmo ceder a desejos ali mesmo com os vizinhos, né? Então, a pessoa já era instruída desde tanto o garoto que ia se preparando, né? Quanto a menina sobre esses assuntos que são assuntos da vida, biológicos, né? Então, a menina não era pega de surpresa na primeira menstruação. Como acontece muitas vezes aqui na nossa civilização, hoje em dia, as mães e os pais têm dificuldade de fazer essa educação sexual, né? E aí, meu Deus, não sei mais o quê, porque as pessoas são mal resolvidas, né? Elas acham que educação sexual é falar de luxúria, de, não sei, bacanal, sei lá o quê. E a educação sexual é a educação para o sexo. Ó, você vai menstruar, né? Você vai sangrar, não vai estar doente. Tem menina que acha que está morrendo, né? Porque a mãe nunca falou nada, nunca conversou nada com a filha. Não, nessa sociedade, que é uma sociedade agrária, né? As vaquinhas, os carneirinhos, as ovelhinhas, os porquinhos, né? Todos têm filho e eles sabem como é que funciona. E então Maria fala para o anjo, com 13 anos, mas olha, eu não conheço o homem. Né? Aí o anjo fala, não tem problema nenhuma, porque você vai ser inseminada pelo Espírito Santo. Tá? Na nossa tradição. Lá no Alcorão, Maria é uma figura destacada no Alcorão, tá? Tem um capítulo para Maria, coisa que não tem na Bíblia. Pelo contrário, né? Maria quase não aparece nos evangelhos e, inclusive, tem gente que, né, tem umas denominações que trata Maria assim, como qualquer coisa, né? Sabe o que eles falam? Eles falam, Maria foi uma boa cristã. Você imagina isso? Maria, a mãe do Cristo, ela foi uma boa cristã, assim, como qualquer outra da época. Quer dizer, claro que vai ter gente que entende assim, tá bom, mas eu acho difícil, né? Alguma coisa fez com que Maria fosse a escolhida, não é isso? Tinha 300 mil meninas virgens com 13 anos na época. Sim, tem alguma coisa que fez Maria ser a pessoa. Então ela não era só mais uma. Quer dizer, ainda fala boa cristã, não tinha nem cristianismo. O Cristo não tinha nascido. As pessoas que falam isso, elas deviam ler mais, né, os evangelhos, né? Maria foi uma boa cristã.
Mas Maria não foi uma boa cristã. Maria era um espírito iluminado antes de qualquer religião. Não, que cristã? O Cristo não tinha nascido. Ela está sendo fecundada ali naquela hora. O Cristo vai nascer, vai andar 3 anos, vai pregar, vai morrer, vai aparecer para os apóstolos vão sair para pregar. Aí, assim, não sei, 30 anos depois do Cristo, não, 30 anos o Cristo estava começando o ministério dele, né? Aí ele morre, vai levar mais uns 20, uns 50 anos depois é que começaram a chamar essas pessoas, esses judeus que falavam desse Cristo de cristãos. Eles começaram a ver que não era a mesma religião. Então, meu filho, 50 anos desse momento aí, tá? E o que eu estava falando é o seguinte, que lá no Alcorão, Maria é fecundada pelo próprio Deus. Na tradição cristã, é o anjo. Eu tendo a seguir essa porque foi Maria que contou e quem falou com ela foi o anjo. Tem menos ruído, né? É assim, o anjo falou para ela e ela falou para o Lucas. Então, não tem possibilidade de terem inventado isso, né? Quer dizer, porque nas cópias dos evangelhos, até onde a gente sabe, das versões antigas que se acham, nada mudou. Então, mas tudo bem. Lá no Alcorão foi que essa coisa de Espírito Santo é uma coisa difícil de entender. Você vê, o próprio catolicismo só foi entender isso mais de quase 1000 anos depois, né? Que existia essa pessoa, né? Que se apresenta lá no Atos dos Apóstolos, para construir a Trindade, a doutrina da Trindade, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma coisa desde o início do catolicismo, não. Isso é um negócio bem adiantado lá. E aí, Maria recebe, e aí o anjo diz para Maria, ó, sua prima também também está grávida e foi fecundada assim, também. Aí, o que é o alvo de hoje é o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, esse aí é o Herodes o Grande, é aquele que barbariza todo mundo, né? Houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão, chamava-se Isabel, que é a prima de Maria. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos estavam em idade avançada. Então, essa aqui é a... Por exemplo, sobre Maria paira um monte de suspeita. Muita gente de várias correntes diz, não, provavelmente, né, o José já estava designado para ela, então vamos resgatar essa história. Quem era Maria? Maria era a filha, por sua vez, foi concebida assim também. Então o pessoal fica, não, mas José já estava designado, né? Já era um homem feito, né? José era tido como velho para a época, né? E, inclusive José já tinha tido um casamento. A mulher morreu. José tinha 28 anos. Para eles era rodado porque já tinha sido casado, provavelmente tinha tido filhos, né? E ele estava perto, a expectativa de vida na época era 30 anos, então ele estava perto ele era velho, né? Do fim da vida, coitado. O José com 28. 28 mais ou menos, né? Podia ser um pouco mais, um pouco menos. E aí, eles podiam ter filho, por isso que Maria com 13, já em idade, né, nos esponsais, significava que ela já menstruava. Aí, que geralmente entrava nos esponsais, aí achava lá o marido,
geralmente já estava até combinado antes. É que no caso de Maria, o que aconteceu? É isso que eu vou contar agora. Os pais de Maria eram mais velhos até do que Isabel e Zacarias. Os pais de Maria, Santana e São Joaquim, diz nos outros livros de consulta, que são reconhecidos como fonte, que eles tinham 60 anos de casados. Então, você imagina dos 13 anos, vamos dizer, que eles tenham se casado novos, como era a tradição na época. Então, eles dizem que eles tinham 60 anos de casados, de bodas. Ou seja, se você somar com 13, vai dar 73. E aí, Maria, aquele dogma da igreja, né, da Sagrada Conceição, da Conception, né, da Imaculada Conceição, isso é um dogma de Maria, da Igreja Católica, que consulta esses livros lá, porque isso não está escrito em nenhum momento aí do Novo Testamento, nem do Velho. Né? Isso daí que eu estou falando, Santana e casada com São Joaquim tiveram Maria, que eram os avós de Cristo, e todo mundo aceita isso, mas isso não está escrito em nenhum momento aí na Bíblia. Isso é em livro apócrifo, que é consultado. Apócrifo é o livro que não foi selecionado para integrar a Bíblia. Mas não quer dizer que seja um monte de besteira ou... Entende? Então, assim, a própria igreja consulta, porque os nomes, né, o próprio nome Santana e São Joaquim, a gente só conhece por causa dos apócrifos. E essa informação da Imaculada Conceição, eu achava que era em relação ao Cristo, que é a Imaculada Conceição, que Maria concebeu sem ter tido um ato sexual. Eu não vou dizer pecado, isso aí é coisa da Igreja Católica. Não tiveram, porque nem tinha possibilidade. Né? Os dois beirando 70, não tinha ovulação, não tinha como útero para você receber. Então, Santana. Então, esse Imaculada Conceição é relativa à própria Maria. A concepção de Maria foi imaculada, também nessa base aí do Espírito Santo. Então, o próprio corpo de Maria já era um corpo daqueles que ninguém discute isso, só discute o corpo fluídico de Jesus. Maria, estão nem aí. Isso é preconceito, provavelmente a permear. Não, Maria andou lá com São José. Isso, eu desconfio que a própria situação de Maria, em toda essa história, passa por uma coisa meio de, sei lá, né? Depois a gente vê isso. Passaram-se 2023 anos. Aí, o que está falando aí, então, que Isabel, então você vê que não é uma coisa rara. Porque aí também lá diz o seguinte, Isabel, ela era estéril, né? Isso, se era Isabel ou se era o Zacarias, aí, hoje em dia você fica pensando, mas por que Isabel que era estéril? Podia ser o Zacarias, né? Enfim, não tiveram filhos. Mas caía, nessa época, a culpa caía em cima da mulher. E, aliás, nessa época não, até há bem pouco tempo, né? Quando não tinha todo esse avanço, metade do século passado, aliás, mais. Quando não tinha filha, ela tem problema. E aí, o que acontece? E não tinham filhos, Isabel e Zacarias. Porquanto Isabel era estéril. Não vamos entrar em detalhes, nem tem como afirmar. E ambos estavam em idade avançada. Por quê? Isabel vai conceber 50 anos depois da boda. Porque você não é... Vocês leem isso, eles não tinham filho, aí faz assim, qual o problema?
problema, né? Ah, que pena, eles queriam, Nessa época aí não tinha, ainda mais ligado ao povo hebreu, quando a pessoa, até agora eu acho, você diz, eu estou grávida, eles falam, é uma bênção, vamos agradecer a Deus. É o 10º filho? É uma bênção. Nós fomos abençoados 10 vezes. Não é agora não que você, ai meu Deus, estou grávida, não é uma boa época, meu Deus do céu, por que eu vou, não sei, será que vou deixar, vou tirar? Isso não, imagina, isso não é uma coisa que passava na cabeça da época, porque os filhos eram bênção, os filhos eram perpetuação da família, os filhos vão ajudar naquela coisa agrária, de criar as cabrinhas, de plantar o trigo, de plantar o linho. Se for menina, vai tear, vai fazer tecido, vai costurar. E assim, os filhos eram a aposentadoria, era o sistema de saúde da época, no sentido de quem vai amparar os pais se eles ficarem velhinhos. Geralmente morria antes. Os próprios pais de Maria, que já eram velhos, eles entregaram Maria ao templo, né? A Maria é consagrada ao templo. O São Joaquim morre antes de Maria nascer, antes de Maria casar, tá? E eles morrem, Maria era nova. Então eles já consagram ao templo. Por isso que na escolha de José, os homens, foi feita uma chamada e os homens deixaram seus cajados na porta do templo, os que estavam concorrendo para casar com Maria. E por que tinha tanto garoto novo? Por que o José foi escolhido? Porque no cajado dele, era todo mundo geralmente pastor, né? E aquele terreno todo pedregoso, todo incerto, geralmente mesmo os mais novos tinham um cajado para se apoiar, para subir no terreno, para descer. E aí o bastão lá, o cajado do José, é o que floresce. Aparece um lírio, inclusive, né? E por isso até que São José tem um lírio um dos seus atributos, é o lírio. E aí ele é escolhido, tá? Não tem nada disso no Novo Testamento, está tudo em apócrifos. Mas, assim, essa história que eu estou contando para vocês, a Igreja Católica aceita. Tá em outros livros. E é da liturgia, do cânone. Tá? Agora, não pegaram o livro inteiro que narrava isso. Tem as informações. Tanto é que esse dogma de Maria, da Imaculada Conceição, ele veio ser constituído, deve ter mais de 1000 anos depois que o Cristo já tinha. Eu lembro que lá na Revelação de Fátima não, da Lourdes, né, lá em Subibor, a menina comprovada, é uma das revelações mais comprovadas, que o bispo falou que era um sinal. Aí ela chega lá para Maria e fala, ele quer um sinal. Aí ela fala, eu sou a Imaculada Concepção. A menina, que era analfabeta, nunca ouviu essas palavras na vida, que ela era francesa e isso é latim. Aí ela voltou para casa falando, eu sou Imaculada Conceição, eu sou Imaculada Conceição. E isso tinha acabado de ser votado lá em Roma, então não tinha nem como ela saber. Ela era uma camponesa ignorante, a menina tinha também 13, 14 anos. E aí, quando ela fala isso para o bispo, aí o bispo fala, é verdade, né? É Maria. Está entendendo? Então, esses 3 versículos, eles puxam isso tudo, né? Dessa autenticidade de quê? Da Imaculada Concepção da Maria, do São João Batista, primo, né, de Jesus, e
do próprio Jesus. Aí a pessoa, mas eu não acredito. Mas eu não estou pedindo para acreditar em nada, não. Acho que nem a igreja. Isso é uma questão de foro íntimo. Não acredito. Mas se você não acredita na concepção de Jesus, meu filho, você ainda tem que engolir mais duas. Você ainda tem que engolir a de Maria, que é aceita pela Igreja Católica, e a de Isabel também. Porque a de Isabel está na Bíblia. Tá? Quem vai falar? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel vai falar isso. E aqui vocês vão ver a continuação, quer dizer, nem o próprio Zacarias vai acreditar. Porque isso, inclusive, na época era uma maldição, né? Um casal casar e não ter filhos, isso era uma coisa gravíssima, ainda mais para ele, que era sacerdote. Nossa, era uma pressão grande em cima dos dois. Então, agora nós vamos nos colocar confortavelmente em nossas cadeiras, divãs, cama, para poder receber o passe das mãos dos nossos queridos guias e mentores espirituais. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar, através deste passe fluídico-terápico, um tratamento particularizado, de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração dos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e à egrégora da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Que nós possamos, Senhor, ter
aberto as nossas mentes, portas e corações à visita dessa equipe espiritual do Evangelho da Noite, para que ela possa ter feito essa sanitização do nosso lar, tanto do lar físico quanto espiritual, a reenergização de que tanto precisamos e a reharmonização das energias que precisam ser transmutadas e a condução daquelas outras que não são passíveis de serem transmutadas no momento, nesse lugar. Jesus o Cristo sanitiza as nossas mentes e os corações, e que nós, Senhor, possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida diária, para beneficiar todos aqueles que dividem conosco este EON. Queremos também, Senhor, enviar para toda essa humanidade, né, terrena, encarnada e desencarnada, um quanto de energia, né, para que possamos estar contribuindo para a transição planetária. Então, vamos enviar também um quanto de energia para a transição planetária. Que a luz, a paz e o amor do Senhor esteja conosco, Senhor. Que nós possamos, Senhor, também fazer uma devoção, um envio de um quanto de energia para a saúde do planeta Gaia. Esse planeta que nos abriga e que está tão maltratado pela nossa espécie, que nós possamos, Senhor, enquanto humanidade, nos arrepender e nos colocarmos na proteção de Gaia. Que possamos também, Senhor, enviar um quanto de energia para todos esses líderes espirituais, o envolvimento, e todos os líderes materiais, que todos possam ser envolvidos pela melhor espiritualidade possível, para que tenham atitudes, palavras e pensamentos da melhor forma possível. Vamos agora fazer 30 segundos para colocarmos a nossa intenção e as nossas demandas. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e dizendo o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana.